Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas, elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, e esse é o nosso curso objetivo de Direito das Obrigações. Estamos chegando na terceira aula em que nós vamos trabalhar as chamadas obrigações de fazer e não fazer. Lá na primeira aula, conversamos sobre algumas notas introdutórias ao direito das obrigações, falamos sobre conceito, falamos sobre elementos constitutivos, fontes, obrigação propter rem, obrigação natural. E na segunda aula, abrimos então o código, lá no artigo 233, que inicia a parte especial. E desde então estamos seguindo cada um desses artigos, a fim de trabalhar a primeira classificação de obrigações, que é a classificação quanto à prestação. E sabendo que nós temos 3 prestações, então essa aula de hoje conclui a classificação, que divide e que nos apresenta 3 modalidades, 3 grandes modalidades: obrigações de dar, fazer e não fazer, que são as prestações obrigacionais identificadas lá na aula de introdução. Reforço aqui o meu pedido para que você compartilhe o nosso curso no seu Instagram, no seu grupo da sala, no seu grupo de estudos, com um amigo que também está cursando Direito, para que o nosso projeto possa crescer e muito em breve esteja aí disponível para vocês todo o Direito Civil, para ser adquirido módulo por módulo ou curso completo. Quem sabe em breve um preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Civil. Já pensou?
Para tanto, eu conto então com a sua ajuda, com a sua publicidade, perfeito? Sem mais delongas, vamos ao trabalho. E você bem se lembra que na nossa última aula eu não concluí a obrigação de dar. Nós falamos sobre a obrigação de dar coisa certa, sobre a obrigação de restituir coisa certa e também conversei com vocês sobre os efeitos, sobre as regras gerais de cada uma dessas subespécies. Mas ficou faltando falar da coisa incerta, professor. Ficou faltando falar sobre a obrigação de dar coisa incerta. E é até bom, sinceramente, é até bom que tenhamos deixado aqui para o terceiro encontro. Pelo seguinte, quando nós falamos em obrigação de dar coisa incerta, você precisa mudar aí uma chavinha na sua mente, porque o raciocínio vai ficar um pouco diferente. Isso porque a coisa certa é uma coisa única, não é? Nós conversamos sobre isso. A coisa certa é uma coisa absolutamente determinada, individualizada, uma coisa única. E assim sendo, muito preocupa ao legislador o perecimento, a deterioração da coisa certa. Por isso falamos de tantas regras na última aula. Agora, a coisa incerta, não. A coisa incerta é aquela que existe em multiplicidade. É aquela que tem vários objetos com a mesma característica. E qualquer um deles que for entregue ao credor satisfará a pretensão, liberando o devedor. Isso porque a coisa incerta, ela está determinada pelo gênero e quantidade. Ela está determinada pelo gênero e pela quantidade. Então existem várias. E dentre essas várias, o devedor vai pegar uma coisa e entregar para o credor. Eu só peço que você tenha cuidado, porque às vezes a gente vai no afã, né? A gente vai na pressa, e não raras as vezes eu ouço algumas pessoas falando assim: a coisa certa é a coisa determinada e a coisa incerta é a indeterminada. Não. Quando estudamos negócio jurídico, a gente aprendeu que por uma questão de validade, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. O objeto indeterminável causa nulidade da obrigação, causa nulidade do negócio jurídico. Então, cuidado. Se a coisa certa é a coisa determinada, a coisa incerta, ela é determinável. Ela é determinável. Porque o próprio Código Civil nos diz que ela precisa ser identificada, pelo menos quanto ao gênero e a quantidade. Mas a chave da questão é você entender que a coisa incerta existe em multiplicidade. Então tem várias com as mesmas características. De modo que aqui o legislador não se preocupa com o perecimento, não se preocupa com a deterioração. Essa preocupação é lá na obrigação de dar coisa certa, porque a coisa certa é única, determinada, absolutamente individualizada. E se ela perecer, o devedor não pode obrigar o credor a receber outra, ainda que de maior valor. Aqui não. Aqui existem várias. Por isso é que aqui nós não falamos em res perit domino. Aqui nós não falamos em res perit domino. Aqui nós falamos em genus nunquam perit. O gênero não perece.
De modo que a própria lei nos dirá, daqui a pouquinho nós vamos ver, que se a coisa incerta perecer ou deteriorar, o devedor continua obrigado. Ele não poderá alegar deterioração, perecimento, para se eximir da sua obrigação, ainda que o fato tenha ocorrido por caso fortuito ou força maior. Ah, professor, por quê? Porque a obrigação ainda tem como ser cumprida. Existem vários objetos com a mesma característica, capazes de satisfazer a pretensão do credor. Capazes de satisfazer a pretensão do credor. Mas vamos ver o que a lei fala? Artigo por artigo. Veja lá, o primeiro artigo nos informa aqui que a coisa, mesmo incerta, será identificada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Pelo gênero e pela quantidade. Reforçando a ideia de que a coisa incerta ela não é indeterminável. Ela não é indeterminada. No mínimo duas características eu preciso: gênero e quantidade. O professor Carlos Roberto, ele dá um exemplo bem simples, mas que é muito didático. Ele fala o seguinte: não tem como ser válido um contrato em que as partes convencionam a entrega de 50 sacas. 50 sacas do quê? Eu preciso saber. Ou um contrato que envolve a entrega de sacas de café. Quantas sacas? Percebam, mesmo a coisa incerta precisa ser identificada quanto ao gênero e quantidade. E assim sendo, o legislador, então, no artigo 244, ele nos diz que nas coisas determinadas pelo gênero e quantidade, coisa incerta, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar melhor. O que o legislador quer dizer aqui, professor? Simples. Se existem várias, em algum momento é necessário que se faça uma escolha. E o legislador está nos informando que essa escolha, como regra, será feita pelo devedor. Guarde isso. O devedor escolhe. Isso é importante, porque na próxima aula nós vamos conversar sobre as obrigações alternativas. E lá também tem que ser feita uma escolha. E quem é que escolhe? Como regra, o devedor. A premissa é a mesma. Ah, professor, mas eu preciso de um exemplo para entender um pouquinho melhor. Então vamos. Você foi lá na Casa Bahia, escolheu lá um celular bonito que você gosta, mas você não quer aquele do mostruário, né? Você quer um novinho, que está lá no depósito. É você que vai lá no depósito escolher? Ou é o empregado da loja que vai lá no depósito e, dentre vários com aquelas mesmas características, escolhe um para te entregar? O devedor é que escolhe. O devedor é que escolhe como regra. Essa é a premissa prevista no nosso Código Civil. Mas vamos adiante. Artigo 245. O artigo 245, ele diz o seguinte, que cientificada a escolha, aí a obrigação deixa de ser de dar coisa incerta. Aí passa a ser coisa certa. No momento da escolha, eu individualizo. No momento da escolha, eu determino o objeto. Então já não é mais coisa incerta. Cientificada a escolha ao credor, a coisa se torna coisa certa. Artigo 245. Cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto na seção antecedente, que é a obrigação de dar coisa certa.
Agora, esse último artigo é certamente o mais importante deles. Esse último artigo é o mais importante deles. Na minha visão, pelo menos. Porque reforça a premissa que eu disse para vocês do genus nunquam perit. Olha o que o legislador está nos dizendo. Antes da escolha, então, enquanto coisa incerta, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Ainda que por força maior ou caso fortuito. Por quê? Porque a coisa incerta não perece, não deteriora. Existem várias com as mesmas características. Por isso que o legislador diz, enquanto coisa incerta, não pode o devedor alegar perda ou deterioração. Dessa forma, nós não vamos ter todas aquelas regrinhas que estudamos na aula passada. Não. Eu vou guardar o quê? Coisa incerta não perece. Coisa incerta não perece. E assim a gente conclui a obrigação de dar. Mas para ser um pouquinho mais didático, eu montei e está disponibilizado no seu PowerPoint alguns quadrinhos sinóticos organizando todas essas regras que nós estudamos. As regras referentes à obrigação de dar coisa certa, de restituir coisa certa e de dar coisa incerta. Depois você vai ler, depois você vai estudar novamente, vai rever. Mas eu quero aqui que você tenha em mente alguns pontos essenciais. Porque não dá para ficar decorando regras, senhores. Especialmente no direito das obrigações, são muitas. Você precisa entender a lógica do direito obrigacional. Não dá para ficar decorando regra. Você precisa entender. E aí entenda o seguinte, a coisa certa é insubstituível. Portanto, o perecimento ou deterioração precisa de regra. Eventual perecimento, eventual deterioração pode gerar um conflito e o legislador precisa oferecer, precisa nos apresentar soluções. Ao falar de coisa certa, a solução basilar é res perit domino. A coisa perece para o dono. Essa é a solução basilar. Res perit domino. Quem é o dono? Aí que entra aquele detalhe. Se a obrigação é de dar coisa certa, o dono é o devedor. Então ele, como regra, é que suporta o prejuízo. O objeto pereceu sem culpa, o prejuízo é dele, devedor, de modo que se ele recebeu algum valor antecipadamente, ele tem que devolver. A obrigação se resolve, status quo ante. Com culpa, mesma coisa. Só que aí você acresce as perdas e danos em razão da conduta culposa. Deteriorou, opa, o objeto ainda existe. O legislador oportuniza o credor dizer se ele aceita o objeto deteriorado com abatimento do preço ou não. A obrigação é resolvida. Se essa deterioração aconteceu por culpa do devedor, mais perdas e danos. Percebeu como é que é lógico? Você não vai ficar decorando, você vai entender. Já na obrigação de restituir, o credor é o dono. E a coisa perece para o dono. Por isso que, se o objeto pereceu ou deteriorou,
Sem culpa do devedor, o prejuízo é do credor, porque ele é o dono. É aquele exemplo que eu dei na aula passada: eu te emprestei o meu carro, você me deve a restituição. Quem é o dono do carro? Eu. Você, devedor, tem posse. Eu, credor, que sou proprietário. Se o objeto perecer ou deteriorar sem culpa sua, o prejuízo é meu, porque a coisa perece para o dono. Agora, houve culpa? Basicamente, você me indeniza. Você me indeniza. Ah, professor, e na coisa incerta? Coisa incerta não perece. Coisa incerta não perece. Genus nunquam perit. Então eu não preciso aqui colocar 4 regras. Uma basta. Além disso, com relação ao melhoramento e frutos, lembre-se que se a coisa perece para o dono, ela melhora para o dono também. Dessa maneira, se a obrigação é de dar coisa certa, até a entrega, se a coisa melhorar, o devedor poderá postular aumento no valor. E é evidente que o credor não é obrigado a aceitar, né? Se ele não aceitar, a obrigação é resolvida. Com relação aos frutos, os frutos colhidos até a entrega pertencem ao devedor, os pendentes ao credor. Já na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono. De modo que se a coisa melhorar, melhora para ele. Melhorou sem gastos para o devedor, o melhoramento é do dono. Pronto, acabou. Não há de se falar em indenização. Melhorou com gastos do devedor, aí não dá para simplesmente resolver indeniza. Responder indeniza. O que o Código Civil nos diz é que nós devemos aplicar as regras inerentes às benfeitorias. Elas são necessárias, úteis, voluptuárias. Os artigos 1219 e 1220 vão te dar a solução. Depois você dá uma lidinha lá. Mas vamos agora falar sobre a obrigação de fazer. Eu falei que existem 3 espécies de obrigação quanto à prestação: dar, fazer e não fazer. Agora, como nós vamos falar do fazer, eu preciso destacar que esse fazer pode ser fungível ou infungível. Ok? A obrigação de fazer pode ser fungível ou infungível. Ah, professor, mas o que é uma obrigação de fazer? O que é uma obrigação de fazer? Obrigação de fazer, pessoal, é aquela cuja prestação envolve uma conduta, uma atividade, um comportamento. Se nas obrigações de dar eu tinha ali uma entrega de certa coisa, nas obrigações de fazer é um pouquinho diferente. O devedor ele se compromete com uma conduta, com um comportamento, com uma atividade, que pode ser uma atividade física, pode ser material, intelectual, artística, científica, enfim. Ele se compromete com uma conduta, com uma atividade, com um comportamento. Esse fazer pode ser, como eu acabei de dizer, um fazer fungível ou infungível. Nossa, professor, como assim? Fazer fungível e infungível? Exatamente. Lá em Pessoas e Bens, você estudou o que é bem fungível. Você estudou o que é bem infungível. Qual é a diferença entre bem fungível e infungível? Fungível é aquele que pode ser substituído por outro, né? De uma forma bem objetiva. E infungível é aquele que não pode ser substituído por outro. Você consegue entender que nas obrigações de fazer sobreleva-se a importância do devedor? Porque afinal é o devedor que vai prestar a conduta, é o devedor que vai prestar a atividade. Então a figura do devedor é muito importante, não é verdade? Perfeito. Posto isso,
Quando a gente fala em fazer fungível e infungível, nós estamos preocupados com a pessoa do devedor. A pergunta é, esse devedor pode ser substituído por outro ou não? Fazer fungível é aquele em que a pessoa do devedor pode, a priori, ser facilmente substituída por outro. O serviço tem como ser prestado por outro alguém. Fungibilidade, substituição. Já o fazer infungível é aquele que não admite substituição. É aquele fazer que é intuito persone, que é personalíssimo. Só aquela pessoa pode prestar o serviço de modo a satisfazer a pretensão do credor. Imagina você vai se casar e contrata, investe pesado para contratar lá uma banda famosa, que é a sua banda favorita. Chega no dia da festa, a banda se recusa a subir no palco. Você não pode simplesmente, ou o contratado, né? Pode simplesmente colocar um outro cantor, por melhor que seja, no lugar. Porque você contratou aquela banda, aquele grupo. Eu me lembro quando mudei para Cuiabá. Logo quando eu mudei para Cuiabá, tinha ali uma propaganda assim na avenida sobre um show do milionário José Rico. Eu não conheço, tá? Se eu não, é óbvio que eu já ouvi falar, mas não é o meu estilo de música. Mas aconteceu que um deles, agora eu não lembro se é o milionário ou o Zé Rico, morreu. E o show não teve como ser prestado. Não podia simplesmente colocar um outro cantor no lugar daquele que faleceu, porque a obrigação é intuito persone, a obrigação é personalíssima. Muitos anos atrás, né, acho que já tem aí uns 4, 5 anos atrás, teve um jogo especial Brasil e Argentina Clássicos. E quem estava promovendo o evento disse que alguns jogadores famosos estariam presentes, dentre eles um jogador da Argentina chamado Canidia. No dia do jogo, tinha um sujeito igualzinho ele, mas não era ele. Não dá, pessoal. Por mais parecido que seja. O fazer infungível é aquele em que a pessoa do devedor não pode ser substituída. Gravou isso? Perfeito. No próximo bloco, nós vamos então entender as regras em torno da obrigação de fazer. E vamos também falar sobre a obrigação de não fazer. Mas é imprescindível que você perceba essa diferença, porque eu te pergunto o seguinte: se o devedor se recusar a prestar o serviço, qual é a solução? Esse serviço tem como ser prestado por outro? Não tem? As soluções serão diversas. Se por culpa do devedor o serviço se tornar impossível, esse serviço pode ser prestado por outro? Não pode. As consequências serão diversas. Por isso que eu tenho que ter em mente a diferença entre fazer fungível e fazer infungível, ok? Eu vou parar por aqui, então, o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, vá lá, toma sua água, toma o seu café, dê uma esticada no corpo. E já já a gente volta para tratar as regras especiais da obrigação de fazer e, na sequência, obrigação de não fazer. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.